paz a todos. Eu estava com muita saudade desse lugar. Vocês são maravilhosos. Servir a vocês é um presente especial ao meu coração, já que daqui a pouco eu me torno mais maduro. Eu vou ficar velho mesmo. Não tem para onde correr. O mês de dezembro para mim é um mês muito especial. É um mês em que, se Deus querendo, eu completo uma primavera também de ministério. Dia 23 agora eu completo 24 anos de ministério. Eu estou ficando velho. A gente tenta ajeitar pelo menos. Não dá para ajeitar. Tira a foto. Pastor Jôs, obrigado. Sempre muito agradecido. Seu coração, seu colo, suas mãos, sua fala, sua presença. E quando eu lhe chamo de pai, acredite, essa é um perfil que eu identifico em você. Um pai mesmo. O cara que traz para perto, o cara que cuida, o cara que se preocupa, o cara que consegue se virar em 1000 para atender milhares. Um cara cheio de responsabilidades, que não falta, na menor que seja, e muito efetivo quando se trata do coração do outro, de verdade. Obrigado de coração, tá bom? Agradecendo ao Senhor, se estende a essa casa maravilhosa de pessoas que quando eu chego aqui me constrange, porque o tratamento, né? Até o Rick vem. Especialmente para te ouvir. Você vai arrumar. O amado já está com nada não. Vamos ler, gente. Mais alegria. Quando você orar, por favor, ore por minha casa. Final do ano, daqui a alguns dias eu completo uma primavera. Estou chegando aos meus 43. Com cara de 50. Eu já li a mente do Rick. De vez em quando Deus dá esses revelamentos, né? E o Lázaro também pensou junto, um negócio assim, né? Mas de verdade, eu estou muito feliz de poder ter dado 24 anos da minha vida ao altar de igrejas tão distintas, sabe? Para mim é um privilégio muito grande. O ano que se passou na nossa igreja local, eu tive o prazer de compartilhar com um pequeno rebanho que Deus me emprestou 715 mensagens. Foi desgastante demais. Esse ano está sendo desgastante demais. Não sei o que Deus tem conosco no próximo, mas Deus decidiu nos treinar esse ano para alguma coisa. É a única coisa que faz sentido. Ou Ele decidiu nos amar muito mais, porque Deus prova aquele a quem Ele... Então esse ano Ele nos amou muito. Ele decidiu nos provar demais, né? A gente está meio bonitinho assim porque a gente tem que manter a pose. Mas se a gente pudesse nos apresentar como realmente estamos, a gente se assustaria com quem está do nosso lado. Mas a gente procura ter uma postura para honrar aquele que nos ama e nos prova, né? Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14. Posso usar o... posso. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14.
o versículo 22 até o versículo 27. Amém. É o gênio. Eu não perguntei nada. O pastor que falou. Pô, pastor, Mas é benção, é benção. É benção. você jogou algum pó da ilusão ali, não jogou não? Vocês liberaram, gente? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Foi. Meu um susto. Tá bom. Obrigado, obrigado. Altura, Tô te dando trabalho, né? Não, é um pouquinho. Hã? Um pouquinho. Sincero. Tá bom essa altura? Tá bom. Vou te dar trabalho, mas não. Vamos ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eu vou ler de novo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco, já no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Senhor, obrigado por sua palavra. Nós confessamos que a Bíblia é a tua palavra. Nós sujeitamos ao senhorio dela. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. A gente precisa saber o que está dentro do teu coração para essa noite. E que o Senhor venha a nos achar. E que através da exposição da sua palavra, o Senhor venha se revelar mais uma vez aos nossos corações nessa casa. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse lugar. Obrigado mais uma vez. Amém e amém. A clareza do que lemos me isenta, de certa forma, de qualquer argumento possível
que fará com que haja melhor entendimento sobre. Toda a estruturação do que acabamos de ler está muito clara. E aí cabe a mim um direito de me isentar, por essa clareza, de qualquer tipo de argumento possível, para quem sabe, através de pormenores, trazer luz a alguma coisa que, de certa forma, na própria leitura, a clareza é perceptível. Eu quero compartilhar com vocês algo. Primeiro, a escola do discipulado nos permite, por vezes, sermos confrontados com destinos contraditos aos nossos corações. Vou repetir isso a você. Na escola do discipulado, isso nos permite, por vezes, sermos contrariados com destinos que confronta a expectativa do nosso coração. Vou falar de novo. Essa escola chamada discipulado toda a didática pedagógica que a gente se sujeita a isso nos confronta por vezes acerca do destino que não tem nada a ver com aquilo que a gente criou no coração para irmos. Então por isso que você leu aí logo, ordenou Jesus aos seus discípulos. Porque existem lugares que contradizem o meu coração, só estando na escola do discipulado, para se sujeitar a uma ordem, de ter que ir para um lugar que eu não conheço, que confronta algo que de certa forma eu criei como expectativa dentro de mim. Uma frase resume: ser discípulo não é bom. Porém é um caminho sem volta. Porque por vezes você vai receber uma ordem que de certa forma sim vai contradizer tudo aquilo que você criou como expectativa. E essa ordem vai te conduzir a um cenário que você não conhece. E tudo aquilo que você montou dentro de você para o próximo passo é desconstruído a partir do momento que você recebe uma ordem. E aí, pelo fato de você estar nessa escola de discipulado, você não tem um outro caminho a não ser se sujeitar à ordem que você está recebendo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem mais adiante. Entenda que o processo de ir mais adiante é resultado de um coração obediente. Não há progresso para quem não obedece. Todo progresso é resultado de um obediente. Essa ideia de ir mais adiante é resultado de um obediente. E essa ideia de ir mais adiante, se desprender dessa minha região e me sujeitar
a essa ordem que me conduz a um caminho absolutamente desconhecido por aquele que me discipula, sendo quem eu sou na escola que estou, eu não tenho que reclamar, eu tenho que ir. Isso é obedecer. Entenda que se eu não obedeço, eu não progrido. Ir mais adiante é resultado de quem obedece. Eu não tenho nenhum tipo de fala distinta para que haja melhora no entendimento sobre a ideia de que o progresso é resultado do obediente. Obedecer é obedecer. E aí entenda que a fala ela trouxe um resultado possível, que traz a consciência para o indivíduo que está sendo alvo de uma ordem, por ele ser quem ele é, discípulo. E aí a fala de quem o discipula trouxe um possível resultado. Se você obedecer, você vai mais adiante. Se você não obedecer, você fica no lugar que você está. Não é normal numa fala de quem discipula, na pessoa de quem eu falo aqui, trazer um possível resultado em sequência de uma ordem que foi dada, ativando o interesse de quem está ouvindo. Então vocês vão entrar no barco, mas eu não quero, direito que lhe cabe. Mas depois que entrou no barco, vocês vão mais adiante, porque isso é resultado de quem decidiu obedecer. Obedecer me fará viver um resultado de progresso, ir mais adiante. Não há uma especificação de região a princípio no progresso, é ir mais adiante. Um passo que você dá depois de obedecer é suficientemente o bastante para que você entenda, e isso já foi um progresso porque você decidiu obedecer. E aí vocês vão para outra banda. Tem uma outra banda. Então assim, o fato de vocês decidirem obedecer vai lhe conduzir a um progresso, e o final do progresso vai gerar uma estabilidade numa nova geografia. Então a minha fala com vocês é uma fala à beira de uma praia. Se vocês não quiserem colocar isso em prática, direito que lhe cabe. Porém entenda que eu falo com vocês de um lado, mas eu já preparei um outro lado para você que decidir obedecer. A questão de chegada se dará um perfil de quem obedece. Qual é o final do progresso? Chegar. Chegar aonde? Chegar num lugar em que foi preparado antes mesmo que eu obedecesse. E aí o desobediente em sua prática, porque desobedecer é prática. O desobediente em sua prática, ele tem que administrar esse conflito. O fato de eu não ter obedecido me fez não progredir e não chegar em nenhum lugar que já estava preparado antes que eu possivelmente desobedecesse. Então há lugares que eu não vou acessar, porque em minhas pirraças pessoais eu decidi não ser cumpridor de uma ordem que já foi estabelecida, porque simplesmente eu decidi estar numa escola que é a escola do discipulado. Diga comigo, o caminho do obediente. Por mais que você não goste, eu não gostei, mas diga, o caminho do caminho do obediente. Eu anotei no meu papel pad. Diga, o caminho do obediente exige
Equilíbrio em cenário de desequilíbrio. Porque onde há estabilidade? Com os pés na areia. Onde eu vou passar a ter equilíbrio? Com os pés no barco. Qual o cenário do barco? Cenário de mar, desequilíbrio. Vou falar de novo. O caminho do obediente exige equilíbrio num cenário de desequilíbrio. Eu estou tirando você da estabilidade, são pés na areia, e vou conduzir vocês a um cenário de estabilidade, de instabilidade. Mas vocês vão ter que ter equilíbrio num ambiente de desequilíbrio. O barco vai balançar, porque o cenário é esse, mas você tem que ter equilíbrio. E aí, uma vez que obedece, é um caminho sem volta. Depois que você deu início à obediência, não tem como voltar mais. E aí, entrar no barco é você abrir mão da sua estabilidade e se sujeitar à instabilidade, porém com equilíbrio de um obediente. Porque barco de obediente não quebra. Porque o cenário pode oscilar, mas a palavra me centraliza. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu decidi obedecer. Por mais que balance, os meus pés estão firmados no barco. Porque ele não me tirou da terra para as águas. A ordem é: vá para o barco. E aí eu vou conduzir o barco num ambiente de desequilíbrio. Mas você vai estar com o pé firme. Porque isso é perfil de quem obedece. Está tudo balançando, mas ele está tendo equilíbrio. Porque eu sei quem falou comigo. Eu sei quem tem me instruído ao longo da escola. Eu sei que eu não queria estar aonde eu estou. Só estou porque decidi obedecer. E ponto. É difícil que eu vou falar para você, mas acredite, mexe mais comigo do que com você. Eu tenho certeza. Diga consciência. Diga consciência. Devocional. Grita por despedida. Despedir não é dar adeus, é ter consciência da construção devocional. Vocês vão entrar no barco, vocês vão mais adiante para outra banda, enquanto eu vou despedir a multidão. Entenda que em alguns momentos da vida existem pessoas que você vai precisar despedir. Não é dizer adeus. Quem tem que entender que elas não podem fazer parte da construção do devocional é você. Ah, mas eles não vão entender. Quem tem que ter consciência da construção devocional é você. Porque para onde você vai começar aí, você tem que despedir. E aí despedir cabe você entender da maneira que o Espírito quiser que você entenda. Tem gente que tem que despedir gente. Só que entenda que para o ambiente da construção devocional, eu não posso levar bagagem. Eu tenho que despedir algumas coisas. Porque para construir o que eu vou construir nesse processo da minha decisão, para onde eu estou indo, eu tenho que ir leve. Coisas pesam e pessoas atrapalham. Despedir não é dar adeus antes que alguém me julgue. É despedir.
elas não vão entender. Mas com amor você diz: daqui para frente, não agora. Ah, mas a gente está caminhando junto esse tempo todo. Daqui para frente, não agora. Não sei quanto tempo vai durar para o lugar que eu estou indo, mas para onde eu vou você não pode ir, porque eu nem sei como eu vou construir o que eu decidi construir. Então entenda que é difícil a desconexão, mas faz necessário olhar nos olhos de algumas pessoas e dar um abraço e dizer: escolhe, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu preciso despedir. Eu não posso carregar coisas, eu não posso carregar pessoas. E aí eu preciso estar sensível ao grito dessa consciência do indivíduo que decidiu construir algo extremamente devocional para a vida. Eu vou ter que despedir pessoas. É isso que ele está dizendo. A vida cristã é uma vida de despedida. Não é uma vida de adeus. Quem eu estou despedindo hoje eu posso encontrar daqui a alguns dias. E aí eu vou estar melhor para elas. Porque eu preciso me sujeitar a esse processo de construção dessa profundidade devocional em mim. E eu não posso ter vozes que vai me atrapalhar. Eu não posso ser interrompido no processo. Eu não posso ter peso em carga. Eu preciso ter consciência disso. Se despeça logo. Não entre no próximo ano carregando a mochila que você está carregando e segurando na mão de meia dúzia. Você não é Deus. Diga comigo: a construção da vida de oração é uma subida que me prepara para a descida. A maior contradição da vida de oração é entender que a vida de oração é subir ao monte para ser construído um perfil de descida profunda. Não há permanência em rigidez na altura da construção da vida de oração. Eu subo ao monte para descer para orar. É descida na altura, é mais difícil. É quando você não se perde na altura que você chegou. Você faz da base da altura a oportunidade para manter-se descido, flexível, não sendo sabotado por uma coluna da fé rígida, onde as suas justificativas é a base para você dizer o quanto você não desce o bastante. Mas não existe vida de oração sem descer. Só faz sentido subir ao monte se você descer para orar. Ninguém ora descendo, se desce para orar. Então eu preciso entender que a construção da vida de oração é uma subida para descer. Cuidado, porque a vida de oração é perigosa, porque isso se dá na altura de um monte. E aí quem chega lá acima pode querer olhar as pessoas que estão lá embaixo. Só que a altura do monte não dura para sempre. Quem você despediu você vai encontrar quando terminar de orar. Aliás, todos aqueles que você despediu para subir vão encontrar com um eu novo depois que eu decidi descer pós orar. Então a oração mais trabalha em você do que faz resultado no coração dos outros acerca de você. Entenda. Olha o que o texto diz: e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, estava só. Diga só.
É só. Estar só não é abandonar e nem ser abandonado. Por muitas vezes vamos precisar estar a sós. Construir uma vida de oração é você ressignificar o que é ficar sozinho. Onde duas vozes são ouvidas, a sua quando fala e a de Deus quando você para. Você ressignifica o que é ficar sozinho. Onde a presença que a partir de então é suficientemente o bastante, é aquela que se revela em te responder quando você para de orar. É dar sentido essa relação a dois. Você, Deus, Deus e você. A casa é grande, mas a fala dele é: entra no teu quarto. A casa tem muitos cômodos, mas tem o teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica comigo sozinho. Eu preciso construir um caráter moral no ponto de vista do que seja o cristão de fato, quando ele não se isola, mas ele passa a ter consciência de estar sozinho em oração. Onde pessoas não fazem falta, ainda que não perderam o seu devido valor. Quem eu despedir eu vou encontrar. Quem eu deixei no pé do monte eu vou encontrar. Faz quanto tempo que você não fica sozinho? Faz quanto tempo que você não deixa a louça para lavar depois? Todo mundo vai trabalhar, filho está na escola, marido está trabalhando, está tudo. A casa é só sua. Você deitar no chão e ficar só, tendo acesso a tantos contatos possíveis, em uma agenda saudável que você tem em mãos, mas você decidiu ficar só, para construir uma vida de oração. Vem a parte que eu não gosto. O barco já estava no meio do mar. Sabe essa ideia de 50% já? Sabe? Eu já andei isso tudo. Não tem como voltar. E aí, desculpa, o barco está no meio do mar. E aí você lê duas palavras tão pesadas na minha cabeça: açoite e contrário. Diga açoite e contrário. Diga açoite e contrário. O barco estava no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Açoites e contrariedades são ferramentas que se revelam no caminho do obediente. Para que nos tornemos maduros, pois estamos na metade do caminho de uma nova geografia. Eu não sei para quem é essa palavra, mas é de cunho profético ao coração de alguém. Enquanto você não entender que açoites e contrariedades são ferramentas que te modelam a fim de te tornar maduro, para te colocar numa nova geografia, você não vai pisar na nova geografia. Vocês já eram para ter mudado há muito tempo, mas não entendem o processo de açoites e da contrariedade, que são ferramentas que se revelam no meio do processo do caminho do obediente. Entenda que obedecer é mais forte do que o vento contrário. Obedecer é mais forte do que a contrariedade do caminho. O fato de você ter decidido obedecer
lhe torna mais forte do que os açoites e a contrariedade. Porém, os açoites e o contrário são ferramentas que se revelam no meio do caminho, não no começo, não em 25% já andado, no meio, para que você entenda, não é o quanto você tem que voltar, é o quanto falta para terminar. Se no começo está se revelando o contrário e os açoites, se sujeita a isso, porque isso não quebra, isso modela. Vou repetir: açoites e contrariedades não quebram o barco do obediente. Mas quando eu vejo Jesus no alto monte, eu passo a entender algo que mexe dentro de mim. Esse contraponto da tempestade e do alto monte da oração. A tempestade está no nível abaixo e o monte da oração está um nível acima. Cuidado, porque a tempestade não pode estar no mesmo nível da oração. Cuidado, porque a tempestade não pode estar acima da vida de oração. A tempestade está no nível abaixo da vida de oração. E aí, só uma vida construída na descida do monte em oração vai me dar a capacidade de entrar numa tempestade e não ser tocado por ela. Eu tenho uma palavra que eu já finalizo aqui. Vocês estão a 50% de uma próxima geografia. E Deus decidiu entregar a vocês no meio desse caminho 2 ferramentas que têm modelado vocês: açoites e contrariedade. Com toda a força do que seja o vento contrário, não tirou o barco do rumo. Com todos os açoites do mar, não machucou ninguém. Por isso que você vai perceber, quando Jesus desce, o texto vai começar a encerrar assim: e Jesus foi caminhando sobre o mar para eles. Porque a gente criou uma ideia de que Jesus tem que vir resolver aquilo que eu estou vivendo. Sendo que de um tempo para cá, tudo aquilo que eu tenho vivido tem criado uma reprodução interna do que eu tenho vivido externamente. Por isso que Jesus não caminha para resolver a tempestade. Jesus caminha para eles. E é muito louco isso, você vê Jesus caminhando no meio da tempestade e a tempestade continua sendo tempestade. Não é o fato de Jesus caminhar na tempestade que fará com que ela mude. Tempestade continua sendo tempestade com Jesus caminhando no meio dela. O fato de Jesus caminhar por cima das águas, no meio desse momento tempestuoso que o teu barco está vivendo, não fará com que a tempestade mude em razão de quem está andando no meio dela. Porque Ele não veio ao encontro da tempestade sobre o teu desespero. Ele está caminhando em direção a você no meio dessa tempestade. Não é o quanto Ele vai resolver o que você vive, é o quanto Ele decidiu resolver você. Ele não está caminhando para a tempestade, Ele decidiu caminhar ao teu encontro. Porque antes de resolver a tempestade lá de fora, Ele precisa resolver algumas coisas que sacudiu aí dentro. Você está quase pulando fora. Você está quase desistindo de tudo. Se você pudesse, você chutava aquilo que sustenta a barraca. Por isso que você vai ler: e ele caminhou em direção à tempestade, e ele decidiu se desenvolver no meio do tempestuoso. Não, está escrito assim: e dirigiu-se Jesus para eles. Não.
eu não vou resolver a tempestade que te sacudiu. Eu vou resolver você que foi sacudido pela tempestade. Porque você se deixou ser sacudido por isso tudo. Porque em algum momento você se esqueceu daquilo que eu falei com você na praia. E dirigiu-se Jesus para eles. É um fantasma. É um fantasma. É um fantasma porque pode ser que não tenha feito da maneira que eu achei que ele faria. É um fantasma porque não veio da forma que eu esperava que ele viesse. Esse tempo tempestuoso que você vem vivendo de um tempo para cá mexeu com você por dentro bastante. E aí eu não posso, diz o Senhor, eu não posso levar você desse jeito tão abalado para pisar numa nova geografia. Você desorientou. Você está tão desorientado que você não está conseguindo me perceber. Você não me percebe mais na mensagem, você não me percebe mais no abraço, você não me percebe mais no aperto de mão, você não me percebe na balinha que você recebeu, você não percebe a minha presença no hino que você escutou. Você está desorientado, a tempestade te arrebentou por dentro. Os açoites de fora te açoitou por dentro, ou a contrariedade de fora te arrebentou por dentro. Você está todo descompensado. E antes de resolver a tempestade do lado de fora, deixa eu caminhar em direção a você. O meu alvo não é resolver aquilo que você está gritando que eu resolva. O meu alvo é resolver você. Porque se eu resolver você, você ressignifica a tempestade. O problema é que você quer que eu resolva a tempestade. E você vai continuar com uma tempestade aí dentro. Deixa eu caminhar em direção a você. Deixa eu resolver você. E aí você sabe a conclusão do texto. É alguém que pula, que caminha também, afunda, sai do meio das águas. Isso tudo na tempestade. Sabe quando que a tempestade termina? Quando Jesus entra no barco. Não adianta que enquanto ele estiver do lado de fora, ele não vai resolver a tempestade. Ele precisa estar aí dentro. Aí dentro sacode mais do que aqui fora. Seu coração saiu do lugar. Sua mente está abalada. Você saiu de órbita. Você perdeu o equilíbrio de si. Você perdeu a mão da vida. Você não está conseguindo administrar o suficiente. Você se deixou levar. Deixa eu resolver aí dentro. Só tem uma maneira de eu resolver. Eu entrando no teu barco. Entenda que até Jesus entrar no barco, a tempestade continua. Bote isso na tua cabeça. Ele não quer resolver a tempestade que você está vivendo. Ele quer resolver você para a tempestade. A tempestade precisa saber quem é você. Alguém resolvido. Alguém centrado, equilibrado. Você não era assim. Por que de um tempo para cá você ficou assim? Intolerante, com raiva. Você não era estressado ao extremo, desequilibrado, chutando tudo, dando patada em todo mundo. Você não era assim. O que aconteceu de um tempo para cá? Você era mais amoroso, você era mais cuidadoso, você era mais amável, você era mais cuidadora. O que aconteceu de um tempo para cá? O seu olhar caiu, os seus cuidados pessoais estão em falta. O que houve de um tempo para cá? O que tem te sacudido aí dentro? Nunca foi a intenção dele ter te colocado numa tempestade para sacudir você por dentro. A intenção era apenas te amadurecer para você chegar numa nova geografia. Mas em algum momento dessa tempestade você não entendeu o processo dela.
Ao invés de você se sujeitar a essas ferramentas que te modelar, ia te modelar a ponto de tornar eu e você maduro bastante para pisar numa geografia nova, você simplesmente se revoltou achando que ele não poderia ter feito isso, ele te abandonou, você decidiu entrar no barco e quando você olhou, nem no barco ele estava também, e você está remando para um lugar que você não conhece. Cadê Jesus? Cadê ele? Eu estou obedecendo, mas olha onde eu estou. E aí você começa a entrar em conflito. Como é que pode alguém que decidiu obedecer estar vivendo uma tempestade como essa? Porque tempestade faz parte do caminho de quem obedece. Você que não entendeu. Eu encerro aqui com uma palavra específica ao coração de alguém. Eu preciso acalmar você. Eu preciso acalmar você. Você está muito agitado. Eu poderia acalmar a tempestade, mas a confusão no barco ia ser tão grande. A discussão, revolta. Deixa eu acalmar você. A minha mão é poderosa. A minha presença é poderosa. Deixa eu acalmar. Eu não estou caminhando nessa tempestade a fim de acalmá-la. Eu decidi caminhar no meio dessa turbulência toda e toda que você está vivendo na sua direção. Não é sobre o mar, é sobre você. Não é sobre o barco, é sobre você. Não é sobre os seus interesses, é sobre você. O indivíduo que está vivendo esse momento tão tempestuoso. Eu tenho uma nova geografia para você. Eu disse desde o começo que você entraria no barco e ia passar para outra margem, porque teria um lugar novo. Mas eu não posso colocar você no lugar novo, nessa agitação toda que você está de coração. Deixa eu tocar nele. Se sujeita à minha presença. Orama sorgibi lebre assataramaya. Alguém entrou por aquela porta tão agitado, tão pesado. Não. Eu não vou permitir que você entre na próxima estação do jeito que você começou a terminar essa. Não. Tá bom, eu sou fantasma, mas chama o fantasma para dentro. Deixa eu entrar. Eu sei onde tocar que te acalma. Eu te conheço. Eu conheço você. Se você puder, segure na mão de quem está pertinho de você. Eu não sei para quem é, mas o Espírito de Deus nessa casa está dizendo ao coração de alguém: eu trouxe você aqui para acalmar essa sua tempestade aí dentro. Você achou que ia morrer? Você achou que o barco ia quebrar? Você achou mesmo? Você achou que eu ia fazer isso com você? Roba-se a camanu. Oh, minacio candia. Glória. Brola citaramai. Macolezidaramoia shelamai. Moia calaçó gnaramaia terra. Tem algo aqui dentro para alguém. O Espírito de Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te socorrer. Não, eu não vou resolver o que você está me pedindo, eu vou resolver você. Andoma boia chema maiasi atorita alacolebitoria sutata. Tem alguém recebendo algo. Ore por essa pessoa, por favor, ore por ela. Ore.
Eu entrego o microfone de direito, mas o Espírito de Deus nessa casa está dizendo: é noite de socorro. Não, 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 não. Eu não vim aqui para te tirar dessa tempestade. Eu vim aqui para tirar a tempestade de dentro de você. Ainda que tudo do lado de fora fique sacudindo, se eu resolver você ressignifica a tempestade que você está vivendo. Eu vim socorrer você, senão você iria fazer uma besteira. Eu te trouxe aqui para socorrer você antes que você faça uma besteira. Eu vou repetir: eu te trouxe aqui para te socorrer antes que você faça uma besteira. O meu Espírito te trouxe aqui para dizer: eu livro você. Lácia de calamaracomenandriata. Jesus, que é isso? De tarabababachamamasudadada. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Espírito Santo de Deus, essa casa é tua, esse lugar é teu. Faz algo agora. Não porque merecemos, mas faça algo agora. Arabassuibriató de calamaracomenendriafá. Quem é de guerra entra, quem é de oração faça. Há alguém vivendo uma guerra terrível, mas o Espírito de Deus te trouxe e está gritando nessa casa para que o inferno ouça: você não vai fazer essa besteira. O meu Espírito te livra agora. Rabació. Oh, Jesus, Jesus. Solta a voz, ore mais alto. É noite de livramento. Solta a voz, ore mais alto. É noite de livramento. Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Mais alto, mais alto, mais alto. O diabo achou que você terminaria assim, mas tem alguém andando na tempestade. 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 Oh, mas tem alguém andando na tempestade. Mas tem alguém andando na tempestade. Se o diabo achou que o mar seria o teu túmulo, mas tem alguém andando na tempestade. Tem alguém andando na tempestade. E o alvo é você. E o alvo. Tem alguém andando na tempestade. Tem alguém andando na tempestade. Ele poderia acabar com a tempestade. Ele poderia encerrar com a tempestade. Mas ele decidiu deixar a tempestade aí para caminhar ao teu Jesus, que é isso? Mas tem alguém andando na tempestade. Mas tem alguém andando na tempestade. Mas tem alguém. Em silêncio ele anda na tempestade. Ele não faz barulho. Jesus, que é isso, gente?
Tem um fantasma andando na tempestade. Oh! Oh! Segure a mão de quem está do seu lado e diga: tem alguém andando no meio dessa tempestade. 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 Mas tem alguém andando na tempestade. Mas tem alguém andando na tempestade. Que o inferno ouça. Tem alguém andando na tempestade. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.